Olá, sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes a mais um episódio aqui do nosso podcast do Projeto Circulando. Esse espaço que, como eu sempre digo, é para que todos nós tenhamos a liberdade de continuar circulando livremente. Hoje eu estou recebendo uma pessoa muito especial e eu estou muito honrado por ter essa pessoa aqui com a gente. Então eu vou fazer uma introdução aqui para vocês entenderem de quem eu estou falando e do papel e da importância dessa mulher para a gente como comunidade LGBT e para a sociedade em geral. Ela é advogada, pós-graduada em Direito de Família e Sucessões, Direito Civil e Processo Civil. Ela também é professora de cursos jurídicos, com ênfase em Direito de Família e Sucessões, é especialista em famílias LGBTQIAPN+, é coordenadora do Núcleo de Família Homotransparental da Comissão de Direito de Família e Sucessões da OAB de São Paulo e também do Grupo de Estudos de Famílias LGBTQIAP+, da Comissão de Diversidade Sexual da OAB de São Paulo. Seja muito bem-vinda, Carol Mendonça. Olá, Alexandre, tudo bem? Bom, a honra é toda minha, né? Muito feliz com esse convite. Quero deixar aqui um abraço, né, a todos e todas que estão aí nos ouvindo e são ouvintes, né, do podcast Circulando. E como eu já tive a oportunidade de falar para você nas nossas conversas prévias, né, não posso deixar de registrar aqui meu parabéns, né, pela sua iniciativa, que você possa seguir expandindo, né, essa comunicação mais e mais para que tantas outras pessoas, né, LGBTs ou não também, né, possam conhecer esse universo e compartilhar conosco de toda a nossa história, né, de luta, de resistência e de existência. Muito obrigada. Imagina, Carol, eu que fico muito feliz, obrigado pelo carinho, pelas palavras e também, como a gente conversava, é por todos nós, né? Tanto para dentro quanto para fora da comunidade. E hoje, você que está acompanhando aí, não sai daí não, tá? Eu posso garantir uma coisa para vocês. A Carol tem muito a contribuir. O nosso papo de hoje vai ser muito bacana e também muito importante. Então a gente volta num segundinho depois da nossa vinheta de abertura. Esse é um espaço pensado para amplificar as nossas vozes, onde a liberdade de circular seja para todos, sem exceção. Para você que está circulando por aqui, pode entrar. Esse espaço também é para você. Vem comigo para mais um episódio do nosso podcast Circulando. E aí eu já começo o seguinte, perguntando para você, Carol. Para nossa conversa iniciar, o que é exatamente a dupla maternidade e por que esse é um tema tão relevante, principalmente para a nossa sociedade atual? Perfeito. Bom, a dupla maternidade é um projeto, né, parentalidade aí, né, a realização de um sonho de exercício de direitos e deveres, né, de filiação, realizado entre duas mulheres, né? As mulheres que se relacionam ou que já se relacionaram, e aí não importa se vivem em união não afetiva, se são casadas ou se simplesmente têm um relacionamento e desejaram ali realizar o sonho da maternidade de maneira conjunta. Ou até mesmo, não necessariamente de maneira conjunta desde o início, mas também é comum em relações de mulheres lésbicas com mulheres bissexuais, por exemplo, que vêm já de uma relação anterior com um filho, uma filha, e aí no decorrer dessa nova relação, essa companheira, né, passa a estabelecer laços de afetos com essa criança, que já tinha ali uma outra ascendência, e essa criança também passa a estabelecer esses laços de afetos com essa nova mulher, essa nova relação da mãe, né? E a gente também vai ter aí a realização de uma dupla maternidade. Então, assim, existem vários formatos, né, para a gente falar em dupla maternidade, mas basicamente é isso, é esse exercício conjunto, né, da parentalidade entre duas mulheres e uma criança ou várias crianças.
Perfeito. Você estava falando, então deixa eu só entender, e talvez essa dúvida tenha ficado também, ou esteja ainda para muitas pessoas que estão ouvindo e vendo a gente agora aqui. Você disse o seguinte, pode existir, por exemplo, uma situação em que duas mulheres, ambas ou uma das duas tenha um filho antes de iniciar esta relação, por exemplo, com essa nova mulher, e esse filho, ou esta filha, ou estes filhos em geral, podem não ser oriundos exatamente desta relação atual, mas eles existem. E nesse caso, as duas podem, então, alterar o registro? Isso é possível que agora seja modificado e elas sejam as duas a mãe ou as mães dessas crianças ou dessa criança, é isso? Sim, exatamente isso, Alexandre. Bom, para a gente tentar explicar assim de uma maneira mais didática, né, que às vezes os advogados ficam com muito juridiquês, né, às vezes compromete a comunicação, né? Mas assim, hoje, né, pela nossa legislação atual, existem vários formatos de exercício dessa parentalidade, né, dessa filiação, né? Então, assim, da mesma maneira que acontece com os casais heterossexuais, né, numa dupla maternidade, a gente também pode falar de uma filiação biológica, e depois mais adiante eu explico em que situação. A gente pode falar do exercício da dupla maternidade por uma adoção, por exemplo. A gente pode falar do exercício da dupla maternidade por meio de uma reprodução humana assistida, que são aquelas pessoas que procuram uma clínica e vão fazer uma fertilização in vitro, uma inseminação artificial. E a gente também pode falar sobre a socioafetividade, que é esse exemplo que eu te dei, né? O que é essa filiação socioafetiva? Então, assim, já há muito tempo que o direito ele não reconhece a filiação tão somente pela biologia. Existem outros formatos da gente exercer essa filiação, né? E essa filiação socioafetiva, que a gente assim denomina no direito, seria justamente esse exemplo que eu dei para você. Então, assim, eu começo a me relacionar com alguém que já vem de uma outra relação com essa criança e, com o tempo, eu passo a reconhecer essa criança como minha filha e essa criança também passa a me reconhecer a me reconhecer como sua mãe. Então, assim, é muito importante que haja esse reconhecimento mútuo, recíproco. Não adianta, né, como eu sempre falo, né, quando eu vou dar aula, não adianta eu me casar com uma mulher que já tinha ali filhos de outra relação e eu simplesmente achar que eu virei mãe porque eu me casei. Não é o vínculo conjugal que estabelece essa relação para com a criança. E sim um vínculo que é estabelecido ali com o tempo, né? E ele tem que ser mútuo, porque não basta que eu olhe para aquela criança e deseje que ela seja minha filha. Ela também tem que olhar para mim e passar a me enxergar como sua mãe. E aí, nessa situação, Alexandre, a gente consegue, sim, buscar um reconhecimento dessa filiação socioafetiva. E aí existem algumas regras, né, no direito atual para se falar nisso. Então, por exemplo, se eu tiver uma criança ali, uma situação de uma criança que tem a partir de 12 anos, e vamos dizer que ela tem ali o pai registral, né? Então, essa mulher era uma mulher bissexual, já foi casada, enfim, essa criança está lá registrada em nome de uma mãe e de um pai. Se ela tiver mais de 12 anos e esse pai, concordar com esse meu reconhecimento de filiação, a gente consegue fazer isso no cartório mesmo, sem processo judicial, de uma maneira tranquila. Agora, se não tiver a concordância desse cara, ou essa criança tiver menos que 12 anos, aí eu vou precisar entrar com uma ação judicial, né? E aí, depois de toda a tramitação, ela sendo julgada favorável, né, vamos dizer assim, essa criança vai ter na certidão de nascimento dela, nesse exemplo que eu estou colocando, 2 mães e um pai. É o fenômeno que no direito a gente chama de multiparentalidade, né? Que é a existência de mais de 2 ascendentes numa certidão de nascimento. Então, pera, deixa eu ver se eu entendi, tá? Só para ratificar aqui e certificar de que eu estou entendendo. Então, é possível, nesse exemplo que você trouxe, e que uma criança possa ter no seu registro 2 mães e um pai, por exemplo, nessa situação. Isso mesmo. E isso é legal, obviamente, porque você está trazendo aqui do ponto de vista jurídico, isso é legal, mas esse processo, ele é simples. Como é que a justiça brasileira está nesse estágio e nesse lugar desse reconhecimento, Carol? Tá. Vai depender muito do contexto da situação, Alexandre. Por exemplo, se a gente estiver falando de uma situação em que todo mundo está concordando, né?
vai ser algo bem tranquilo, né? Agora, se eu tiver alguém ali que não esteja concordando, nesse exemplo que eu dei, vamos dizer que esse cara não concorda com isso, né? E aí, obviamente, ele vai contestar a situação, ele vai se opor a isso. Pode ser que a gente tenha um processo mais demorado, mas o principal para o direito é o seguinte: se eu conseguir provar que essa relação que eu estou reivindicando de fato exista, ou seja, que eu trato aquela criança como minha filha, é algo que todo mundo sabe, todo mundo percebe, todo mundo reconhece, e essa criança também me vê como uma segunda mãe, isso sendo tranquilo, vamos dizer assim, de se comprovar, seja por documentação, seja numa entrevista ali com o psicólogo, com a assistente social, muito provavelmente eu também vou ter uma sentença procedente, né? A situação começa a complicar nas situações de litígio, né? De briga, assim, vamos dizer assim, vamos dizer que nesse exemplo que eu dei, a mesma situação, essas mulheres no meio do caminho, depois de um tempo de convivência, elas resolvam se separar. Mas, assim, eu já estabeleci aquele vínculo de afeto com aquela criança e eu não quero deixar de conviver com essa criança porque eu a reconheço como, de fato, minha filha, né? Se essa outra mãe, né, a mãe registral que a gente fala, ela se opor a isso, aí pode ser que eu tenha algum tipo de problema, né? Por isso que o ideal é que a gente não espere, né? Quando eu me deparo com uma situação dessa, né, a partir do momento que eu tenho essa consciência, que eu amadureci essa ideia, que eu entenda o que isso vai implicar, porque a partir do momento que eu tenho esse reconhecimento, eu vou ter todos os direitos, mas também todos os deveres para com essa criança. E isso é algo assim, que é irrevogável. Não adianta amanhã eu acordar e falar assim, não é mais minha filha, porque eu me separei, enfim. Isso não existe. Ele é um reconhecimento que ele vai ser absoluto, né? Por isso que é importante, quando eu tenho essa consciência e se estabeleceu ali uma conversa entre todas as pessoas envolvidas, que eu não espere chegar nesse momento de separação para eu buscar o meu direito, porque pode ser que esse momento seja tarde ou que ele vá trazer um sofrimento muito grande, principalmente para aquela criança até ele ser reconhecido. Entendi. Agora, Coral, a gente está falando aqui de dupla maternidade, mas me chamou a atenção um ponto que você trouxe. É possível também uma situação contrária, ou seja, 2 pais e uma mãe no registro? Sim, sim. A regra é a mesma, ela vale para o inverso. Na verdade, assim, a regra é do reconhecimento mútuo do afeto, vamos colocar assim. E aí, independe de quais são os atores ou as atrizes que vão compor esse relacionamento e essa certidão e essa ascendência. Isso independe. Como é que fica o caso, Carol, por exemplo, de pessoas trans? Um exemplo, uma relação em que um dos lados é uma mulher lésbica e a outra é uma mulher trans. Biologicamente, a gente sabe que vai ser possível gerar uma criança ali. Nesses casos, a justiça também entende da mesma forma? Bom, muito, muito interessante sua pergunta, né? Eu vou respondê-la com um caso real que aconteceu, não é do meu escritório, mas é um caso que foi amplamente veiculado, né? A verdade é que o nosso sistema, né? A gente até brinca, né? Que ele deveria ser escrito com C e S, né? E não com S e S, né? O sistema. Porque ele é uma estrutura totalmente cis, né? Não é uma estrutura que foi montada para recepcionar as pessoas trans. Então, o que acontece? Se eu pego uma mulher cisgênero, que se relaciona com uma mulher trans, e aí eu tenho as duas homossexuais, então eu vou ter ali uma dupla maternidade também, né? Em que vai acontecer exatamente o que você colocou. Vai ser possível uma fecundação natural e uma filiação, uma dupla maternidade biológica. Que é o primeiro exemplo que a gente fala de exercício de filiação e que muitas pessoas, às vezes, ficam assim, estranham, ou então até, a gente tem até doutrinador, que às vezes escreve que não é possível a filiação natural, ou que a fecundação, em caso de famílias LGBTs, ela é sempre heteróloga, né? Já vou explicar o que é isso. Heterólogo é uma terminologia que a gente usa para falar de uma composição em que o material genético é de uma terceira pessoa, né?
E é uma ideia totalmente equivocada, porque nesse exemplo que você colocou, a gente vai estar diante de uma filiação biológica. E aí, o que aconteceu nesse caso prático que eu vou contar para a gente poder entender quais são os problemas, né, que a gente ainda existe. Então, exatamente isso, uma mulher cis com uma mulher trans. E essa mulher trans engravidou a sua companheira de maneira natural. Nasceu essa criança, né? É um caso muito conhecido, elas chamam, né, Agatha e Chayane. E elas, então, estou colocando o nome aqui porque isso foi amplamente divulgado, qualquer pessoa que fizer uma pesquisa vai localizar aí. E aí, então, quando do nascimento da criança, o nome dele era Bento, né? Então, a mulher trans, a mãe trans, no caso, ela foi fazer o registro no cartório, né, dessa criança. E quando chegou lá, o cartorário disse a ela o seguinte: não, eu vou fazer um registro como se ele fosse seu filho socioafetivo, que é esse exemplo que a gente acabou de colocar, né? E ela falou: não, mas ele é meu filho biológico, né? E o cara do cartório lá, batendo pé, não, vou fazer o registro com... E ela não se conformou com aquilo, com razão, né? E elas resolveram entrar com uma ação judicial, então, para poder superar essa postura do cartório de querer obrigar a um registro socioafetivo quando a gente estava diante de uma dupla maternidade biológica, né? E aí, olha que coisa doida, Alexandre. O Ministério Público, que é o promotor de justiça, que ele tem que participar dessas ações que envolvem interesse de criança, né? A primeira manifestação dele no processo, ele mais ou menos, tipo, colocou algo no seguinte sentido: olha, eu não me oponho ao pedido, desde que a mãe gestante, né, que no caso era a mulher cis, ela faça aí uma declaração dizendo que ela abre mão de procurar o pai. Poxa, tem pai, né? São duas mães, né? E aí a gente vê como que o cara não entendeu nada, né? Porque enfim, e aí esse processo ainda demorou, acho que quase 2 anos para ser julgado, ou seja, quase 2 anos para eu ter o meu direito óbvio de reconhecimento do meu filho ser reconhecido, ser julgado procedente. E isso motivou uma outra ação que foi interposta contra o governo do estado do Rio Grande do Sul pela demora na prestação jurisdicional, né? Porque imagina, você lá com o seu filho biológico sem o seu nome na certidão de nascimento, porque o cartorário entendeu que ele não é biológico, ele é socioafetivo, enfim. Então, assim, a gente tem esse caso como exemplo, né? E eu já fui procurada também por outras situações em que as pessoas fizeram ali uma inseminação caseira, um homem trans e uma mulher cis, por exemplo, e a hora que chegou no cartório para registrar, esse cara foi constrangido, mas é seu filho biológico, enfim, né? Ou se foi o mesmo cartório em que ele fez a adequação de registro dele, pode sim existir problemas e uma negativa no registro em razão dessa questão de ser uma pessoa trans, enfim. Então a gente ainda vive essa realidade. Ou seja, Carol, o que a gente está falando aqui na prática são das camadas, né, que a gente tem sobre essas questões. Porque antes dessa questão da dupla maternidade, a gente já sabe amplamente que a sociedade não está preparada para receber as pessoas trans. Isso em vários aspectos, né? A gente pode ficar aqui citando várias outras coisas em que ela não está preparada. E esse é só mais um dos exemplos. Só que neste caso, me parece que assim, ainda existe um preconceito maior porque tanto faz, né? No sentido de se eu posso ter um registro legal por duas mães, por exemplo, que são cis, por que nesse caso eu não posso também ter este registro de uma mãe cis com uma mãe lésbica, com uma mãe trans, né? Exato. Então, assim, é mais um exemplo do preconceito e dessas camadas que vão recaindo sobre as pessoas trans na sociedade. Você concorda? E concordo totalmente, né? E tem também, indo além, né? Parece que, por exemplo, eu também já acompanhei alguns casos, acompanhei que eu falo assim, pelo Instagram, nunca tive oportunidade, não tive ainda oportunidade de atuar em caso de heterossexualidade, assim, um casal, um homem trans e uma mulher trans, por exemplo, um casal transcentrado, né, que a gente fala, e que houve ali a gestação e esse homem trans deu à luz, né? A gente tem alguns casos aí e parece que
houve o registro sem nenhum tipo de problema, né? E aí a gente fica pensando assim, mas é por conta da reprodução da heterossexualidade? Será que é isso, né? Será que o problema da negativa de uma dupla maternidade ali, biológica, é porque não tem um documento que vai explicar como é que aquilo aconteceu? São várias reflexões que a gente começa a pensar assim e falar, o que acontece, né? Qual que será que é o problema? O que passa na cabeça dessas pessoas? O que tanto incomoda, né? O que constrange? O que acontece, né? Então, assim, a gente vê que são vários fatores, né? Cada um se apresentando de uma maneira diferente, num momento diferente, numa composição diferente. Mas sempre fundado nesse incômodo aí com a homossexualidade ou com tudo que, vamos dizer assim, acho que tudo que transgride, né? Nesse caso aí do casal transcentrado, como a pessoa ali tá vendo um relacionamento heterossexual, tudo bem. Mas se eu tiver que reconhecer uma biologia de dupla maternidade, aí já não tá tudo bem, enfim. Tem um ponto que me chama a atenção, Carol, que é o seguinte: essa mãe ou estas mães, por exemplo, podem ser não gestantes. E aí a gente está falando de uma invisibilidade destas mães, né? Nesse sentido, eu queria entender com você assim, duas questões. Primeiro, de que maneira essa invisibilidade da mãe não gestante ela se manifesta, tanto na sociedade quanto na questão do poder judiciário, por exemplo? Eu acho que bom, isso aí é terrível, né? Porque eu acho que na sociedade como um todo sempre, até por relatos, assim, sempre acontece essa questão assim de, você tem uma dupla maternidade lá de uma reprodução humana assistida. Aí você tem a mãe gestante e você tem a mãe não gestante. E aí essas mulheres, quando elas geralmente circulam em ambientes distintos, desde um supermercado a uma clínica de vacinação, um hospital, enfim. E elas sempre relatam essas perguntas assim, né, de mas quem que é a mãe? Mas quem que é a mãe de verdade, né? Ou então, quando abordam uma criança que é fruto de uma dupla maternidade, né? As pessoas estão sempre assim, tentando buscar, mas cadê o pai? Mas quem que é o pai? Enfim. E no Poder Judiciário a gente tem a mesma situação. Quando eu tenho um litígio envolvendo uma mãe gestante, uma mãe não gestante, parece que a mãe não gestante, ela seria uma mãe, ela seria menos mãe, né? É essa impressão que a gente tem, assim, até na maneira de se instituir regime de convivência, de se instituir guarda, né? Eu vejo isso porque eu entendo que as pessoas ainda elas seguem naquela ideia de tentar enquadrar um casal homoafetivo na heterossexualidade, na heteronormatividade. Então, quando eu vejo um casal de duas mulheres com qualquer tipo de demanda no Poder Judiciário, tende-se a tentar impor em alguma dessas mulheres o papel do homem. No caso, seria a não gestante, né? Mas, na dupla maternidade, eu acho que a violência psicológica ela é ainda maior, porque se eu pego um cara que abandonou uma criança, não registrou nada, desapareceu no mundo. Se esse cara amanhã reaparece, ele entra com uma ação de investigação de paternidade, né? O Poder Judiciário não vai pensar duas vezes em fixar um regime de convivência, ainda que seja um regime assistido, gradativo. E a mãe não gestante, por conta dessa invisibilidade e essa questão da biologia, que ainda é muito forte, às vezes ela não recebe nem isso no primeiro momento, né? Como acolhimento, como autorização para continuar convivendo com o filho, com a filha, né? Então ela é menos até que o cara que abandonou a criança, né? Ela é menos valorizada do que um cara que abandona o filho e reaparece depois de anos, né? E isso é muito fruto da nossa sociedade, assim, que não tem conhecimento de causa, né? Segue ainda nessa loucura de querer enquadrar a gente como se nós fôssemos um casal heterossexual, né?
E também não existe o interesse de se entender as peculiaridades desse universo, né? É o que eu percebo, assim, o que eu sinto, porque essa discriminação, esse preconceito, a gente vivencia ele todos os dias, né, Alexandre? De todas as formas, e às vezes vem em momentos que a gente acha que não viria, ou em ambientes que a gente acha que a gente está seguro e aí surge uma piada, uma comparação, uma consideração ou alguma comparação que você olha e fala assim, poxa, mas exemplo disso é agora, né? A gente, recentemente, Dia dos Pais, né? E quantos casais, né, de dupla maternidade não receberam algum tipo de mensagem de Feliz Dia dos Pais, né? E assim, eu não estou generalizando, porque eu sei que tem algumas composições em que as mulheres se identificam como pães, enfim, não é meu papel aqui fazer nenhum tipo de julgamento, eu tô compartilhando uma vivência de quem se incomoda com isso, tá? Então eu acompanhei alguns grupos aí, vários relatos, assim, poxa, me mandaram Feliz Dia dos Pais, e aqui somos duas mães, enfim, e aí todo tipo de situação. E eu falei, poxa, fiquei pensando assim, falei, cara, faz tempo que eu não recebo um Feliz Dia dos Pais, né? Que bom que pelo menos comigo isso deu uma diminuída. Mas, cara, não deu nem tempo de acabar um dia. E eu recebi também um WhatsApp de, Feliz Dia dos Pais. Mandei Feliz Dia dos Pais para um amigo meu e ele me devolveu com, Feliz Dia dos Pais para você também. Eu falei, pô, cara, eu não sou pai, né? Enfim, então é complicado. E aí, Carol, nessa linha do que você estava falando, assim, eu peguei até alguns pontos, tem alguns impactos muito emocionais também nessas situações, para além até das questões judiciais, digamos assim, né? Dessa questão da invisibilidade dessa mãe não gestante, né? Você colocou alguns pontos aqui, mas me chamou a atenção, por exemplo, assim, ela é menos mãe porque não foi ela que gerou, não foi ela que carregou. E se você transpuser isso para uma mesma situação, por exemplo, de adoção, que seja por casais, por exemplo, heterossexuais, esses pais são menos pais porque não geraram? Tem nada a ver, né? Mas, Tem nada a ver. mas tem impactos emocionais muito fortes nisso, né? Dessa questão da mãe não gestante também, que não é só jurídico, só judicial, concorda? Sim, com toda certeza. Com toda certeza. Ela é a todo momento colocada em segundo lugar, né? Como se não. Como se qualquer ato que viesse dela precisasse ser ratificado pela mãe gestante, né? É mais ou menos isso, né, que acontece. E isso tem muito a ver com essa questão da biologia, né? A gente já... Pessoas heterossexuais, em determinado momento, quer dizer, até hoje, tem muitas pessoas que adotaram e que ainda recepcionam esse estigma, né? E no caso da dupla maternidade, isso também segue na mesma proporção, né? Que aí começa a misturar várias outras coisas, né? Então aí é essa ideia de que é a biologia que vai criar o vínculo afetivo, né? Que não existe, né? A ideia de que se eu não gestei, eu não experimentei essa vivência, então eu não tenho como entender o que ela é, né? E aí o cara que não gesta, então, assim, pelo menos o homem cis, né? Ele não é pai porque ele... E isso também conversa um pouco com a ideia que a nossa sociedade também traz e que agora começa a ser ressignificada, né? De que também é a mulher que tem que ficar com a criança, é a mulher que tem que cuidar, é a mulher que a criança de tenra idade não pode estar com o pai. Então, na verdade, toda essa negativa de direitos, ela tem como base, né, uma estrutura inicial, o machismo e a reprodução disso. E aí vem a reprodução da heteronormatividade de novo, que é imposta a nós. Então, assim, a mãe não gestante seria o pai, seria o homem, né? E aí, como homem que ela seria, ou como eu a vejo, ela tem menos direitos do que a mãe gestante, né? Uma pessoa que hoje tem essa situação ou que está vivendo isso, qual que é o primeiro passo que ela deveria tomar para conseguir resolver essa questão? É buscar um advogado? É ir
por exemplo, no assistente social, e vamos extrapolar isso para além de São Paulo, né? Vamos pensar isso em nível nacional. Quais são os primeiros passos que essa pessoa deve dar para essa questão da dupla maternidade? Bom, primeiro identificar, né, qual que é a pretensão, né? Então, assim, eu digo assim, como eu coloquei, né, a gente pode pensar numa adoção, a gente pode pensar no reconhecimento de filiação socioafetiva, a gente pode pensar em reprodução humana assistida, e a gente pode pensar em inseminação caseira também, que é uma realidade de muitas famílias, e que também sofre uma carga de apontamento, de preconceito moral, social, pesadíssimo, e que não diz respeito a ninguém, né? Cada um tem o direito de formar sua família como bem entende, cada um sabe das suas possibilidades, das suas circunstâncias, enfim. Então, assim, o primeiro passo é você entender, tá bom, eu quero ter um filho, ou eu já tenho ali uma relação com uma criança, como que eu quero exercer realizar esse meu sonho da dupla maternidade, né? Porque cada modalidade de filiação vai ter um caminho. Então, assim, eu quero adotar. Poxa, então você vai procurar um advogado, você vai ter que fazer uma ação de habilitação à adoção primeiro, que é uma ação prévia, onde eu vou provar que eu tenho condições de adotar, e condições não quer dizer, estou falando de dinheiro, mas estou falando de saúde mental, enfim, são vários requisitos ali que a lei exige, né? Então é uma situação. Depois que eu passar por essa ação de habilitação, eu vou eleger ali um perfil de criança, eu vou ficar numa fila aguardando, então essa é uma situação. Não, eu quero ter, para mim a questão da biologia é importante, ou eu quero gestar, então eu vou procurar a reprodução humana assistida, e aí eu vou entender os custos e tudo mais. Não, eu não tenho essa condição, vou fazer uma inseminação caseira, enfim, também vou procurar um médico, vou procurar um advogado, enfim, eu acho que primeiro você tem que entender o que você pretende, né? Ou talvez, se você não tiver nem ideia de quais são esses caminhos, buscar um advogado especialista ali em famílias LGBTs para poder te esclarecer o que você pode fazer, e aí, com base nessas informações, você escolher aí o caminho que melhor te atende, né? Muito bom. Agora, em termos de legislação, Carol, muitas das questões da comunidade LGBT em geral, elas vêm pelo meio do poder judiciário, né? Muito poucas delas são legisladas, e para quem está ouvindo a gente aqui, talvez que não entenda muito bem essa linguagem, quando eu digo não legislada, não criada, por exemplo, pensando em cenário nacional, através do Congresso, tendo passado por uma aprovação e ter tido uma discussão pública sobre este tema. No caso da dupla maternidade, Carol, existe alguma lei criada, existe uma discussão nesse sentido, por exemplo, em âmbito nacional, para esse aspecto? Eu sei que são diferentes questões, pelo que você já trouxe aqui, mas existe em algum aspecto essa discussão sendo feita ou não? E o que a gente tem fazendo menção a famílias LGBTs, por exemplo, é um provimento, que é o provimento 63 do CNJ, que ele vai regulamentar o registro dos filhos havidos por reprodução humana assistida. O que isso significa na prática? Então, assim, significa que se eu fui numa clínica de reprodução assistida, eu fiz uma fertilização in vitro, eu fiz uma inseminação artificial junto com a minha companheira, um caso de dupla maternidade, eu não preciso me preocupar com o processo judicial, porque esse provimento, ele tem ali as regrinhas que vão me facilitar ir até o cartório e registrar essa criança no nome das duas mães sem processo judicial, sem nada. É isso, ponto. Agora, se o meu caso é uma sócio-afetividade, eu não tenho uma legislação. Se eu fiz uma inseminação caseira, eu vou precisar de um processo judicial, porque eu também não tenho uma legislação, né? E no caso da adoção, aí é o mesmo caminho de um casal heterossexual, que a regra vai ser a mesma, né? Mas, tirando isso, a gente não tem nada. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Tirando a situação da adoção e tirando a situação da reprodução humana assistida, né? E da socioafetividade, se o meu caso for inseminação caseira, eu vou ter que buscar um processo judicial. E eu não vou ter legislação de fato para me assegurar, né?
E até mesmo a reprodução humana assistida, se amanhã esse provimento 63 aí for revogado por qualquer razão, ou for editado, né, eu vou voltar numa situação de insegurança jurídica também. Mas você tem conhecimento de algum caminho nesse sentido que esteja sendo trilhado ou em âmbito estadual, falando aqui de São Paulo, ou em nível nacional? Sim, tem um projeto de lei que vai falar sobre o reconhecimento da filiação LGBT, que está em tramitação. O IBDFAM, que é o Instituto Brasileiro de Direito das Famílias, ele também entrou com um pedido de providências junto ao CNJ. O pedido de providências é um requerimento ali, para tentar mudar esse provimento 63 e poder incluir previsões para registro de filhos havidos por inseminação caseira, tá? Mas, assim, eu acho muito difícil, Ale, pelo menos por enquanto, né? Por exemplo, esse projeto de lei. A gente tem um Congresso Nacional que a gente quase não tem representatividade, né? Então, qual que é a força? A gente até hoje não conseguiu passar o casamento igualitário. Será que eu vou conseguir passar um reconhecimento, uma legislação que vai falar em reconhecimento de filiação LGBT? Eu quero estar muito errada. Mas enquanto a gente não conseguir aumentar essa nossa representatividade, né, no Congresso Nacional, vai ser muito difícil a gente conseguir passar esse tipo de legislação, entende? E às vezes e essa representatividade no Congresso Nacional, para mim, ela é muito um reflexo da nossa representatividade na sociedade, né? A gente sabe que uma coisa é a gente falar da comunidade LGBT, outra coisa é a gente falar da população LGBT. A população LGBT, ela é infinitamente maior do que a comunidade LGBT. E nem sempre a comunidade LGBT representa o que pensa a população LGBT. O que eu estou querendo dizer com isso? Na comunidade LGBT, a gente tem uma vontade muito grande de ser protagonista, de ter representatividade. Na população, nem sempre. A gente tem mais ou menos, acho que a mesma idade. Quantos amigos você tem que vivem no armário ainda? Inúmeros. Vários. E assim, e não é um julgamento para quem vive no armário, não é isso. Cada um tem o seu momento e tudo mais. Mas a questão é que a gente chegou no momento que a gente precisa, né? A nossa existência enquanto pessoas LGBTs, por si só, é um ato político. Então, a voz do que a voz que antigamente nós não tínhamos, né? Ela precisa hoje se fazer presente em todos os espaços. Então, se eu sou um homem gay, presidente de uma multinacional, cara, eu preciso dizer que eu sou um homem gay, presidente de uma multinacional. É óbvio, guardadas as proporções de quem ainda não conseguiu chegar nesse estágio. Sabe, se eu sou uma mulher lésbica e que tem uma atuação no direito das famílias e que eu estou ali atuando com o direito LGBT, eu preciso colocar isso em todos os espaços que eu tiver a oportunidade de falar. Porque para nós é um privilégio muito grande e que demorou muito para que a gente conseguisse alcançar, pelo menos para a minha geração, né? E, pô, esse ano eu vou fazer 26 anos de formada. Eu trabalho com o direito LGBT com exclusividade, vamos dizer assim, que eu resolvi jogar tudo para cima e colocar isso como pauta contínua 24 horas da minha vida, de maneira absoluta, em 3 anos, cara. Eu precisei de muitos anos para me fortalecer, para conseguir fazer isso. E a gente precisa que toda essa população, né, que esse movimento, que ele desperte essa vontade e essa coragem, e, de novo, guardadas todas as proporções. Não estou aqui julgando quem ainda não conseguiu atingir isso, mas eu quero dizer que a gente não consegue viver a plenitude da nossa identidade sem a gente conseguir colocar essa voz para fora. Essa que é a verdade. Eu coloco isso como exemplo da minha vida. Eu vivi pela metade até pouco tempo atrás, porque eu ainda era atravessada por essas feridas de invisibilidade, de ter a voz calada, de dar risada de coisa que não tem graça, para eu poder me sentir incluída, para eu não me sentir excluída, enfim. Então, assim, enquanto a gente não conseguir estar em todos os lugares efetivamente, vai ser muito difícil a gente chegar no Congresso Nacional.
outro dia, e de novo, assim, me perdoe se eu não lembrar o nome agora, porque a memória me falha, mas salvo meu engano, foi a presidente da Parada LGBT. Eu estava ouvindo uma entrevista dela, ela disse o seguinte: quantas vezes a gente vê, e a gente que mora aqui, Carol, no metrô de São Paulo, você entrar no metrô, vamos pegar um fim de semana normal, e você vê as pessoas vestidas com bandeira, as pessoas sendo quem elas são, com glitter na cara, se vestindo do jeito que elas querem, sendo felizes. Se a gente pegar um fim de semana normal, isso não existe. Por quê? As pessoas têm medo de ser agredidas, de serem... enfim, são vulneráveis ali naquele processo. Mas eu não sei se você já teve essa oportunidade, eu já vivenciei isso, de pegar transporte público, metrô especialmente, para ir para a parada. É assim, é gritante, todo mundo. Mas por quê? Porque ali nós estamos juntos. Exato. Nós somos muitos. Exato. E aí nós entendemos que nesta força, nesta união, as pessoas não vão nos agredir porque nós somos muito mais nesse cenário. Então, quando eu digo isso, assim, é para ilustrar que a gente não pode deixar de pensar a política isoladamente numa questão que não nos atinge. E voltando aqui para a nossa temática, quando você diz isso, eu acho que mais do que nunca a gente precisa entender que a política institucional, digamos assim, é sim tema da comunidade LGBT. E deve ser cada vez mais, você concorda? Concordo, não, e assim, quando eu falo essa questão, né, eu acho que é uma fala que ela é muito mais direcionada à nossa geração, porque essa nova geração, eles já vêm com uma outra, né, com uma outra coragem, com outro posicionamento e tudo mais, né? E assim, eu acho que a gente não consegue fazer política macro se a gente não faz política micro. Eles conseguem fazer a micro e a macro. A nossa geração falhou em fazer a macro porque muitos não conseguiram fazer a micro. Né? Então eu acho que... E aí, aonde que vem nosso papel? A gente não vai mais, muito provavelmente, não que não possa, né? A gente pode sim se candidatar e tudo mais, mas a gente precisa, se a gente não quer estar lá, no mínimo a gente precisa votar em quem quer. E aí eu acho que é nesse sentido que existe a necessidade de ter uma conexão maior, talvez da nossa geração, né? Para fomentar e para reforçar o que eles já têm, essas novas gerações já têm tido mais sucesso em fazer, né? Que é essa aliança, que é essa representatividade, esse protagonismo, essa voz em todos os lugares, né? Mas eu acho que, pô, a gente falando até sobre essa questão de, que você já mencionou, sobre a velhice LGBT, enfim, pô, a gente tá aí nativa, né? Então não dá pra gente simplesmente falar assim, não, agora é com eles aí, ou... a gente precisa pensar e falar, pô, tá bom, demorei, mas agora eu tô me colocando nesse espaço aí, o que mais que eu posso fazer, né? Quando você fala do casamento igualitário, ou homoafetivo, enfim, outro dia eu ouvi de uma pessoa o seguinte: mas vocês já tinham o direito à união estável, por que brigar para uma questão do casamento civil, né? Primeiro que assim, eu não sou advogado, você sabe muito mais disso do que eu, mas eu entendo simbolicamente o valor disso. De novo, a gente está falando de equidade. Eu não estou falando de ser igual a você, mas eu quero equidade. E como eu sempre digo, porque os deveres eu já tenho. Não existe R$1 de isenção no meu imposto de renda porque eu sou LGBT. Sim. Não existe 0% de desconto no meu IPTU porque eu sou LGBT. Então, todos os meus deveres, eles são equiparáveis. E daí eu digo a questão da equidade. Por que os direitos não? Eu posso escolher se eu quero fazer uma união estável ou se eu quero fazer um casamento civil. Isso tem que ser um direito. E não uma questão do tipo, as migalhas, aceitem aí que você já tem a união estável, né? Então, acho que essas questões todas, elas são importantes para voltar para esse nosso assunto aqui e entender que as coisas não são isoladas, né, Carol? E nesse tema, como você fala aqui, tem algum, você já até trouxe alguns aqui, mas tem algum case assim que você
gostaria de trazer sobre essa questão da dupla maternidade que você entende que possa ser importante para as pessoas ouvirem aqui e conhecerem um pouco melhor? Cara, tem um, mas esse eu não posso trazer porque ele ainda está em andamento, mas assim, que tem me trazido bastante sofrimento, mas eu vou trazer um outro que mais tranquilo, vamos dizer assim, de compartilhar, e que tem mais ou menos a mesma lógica, né? E que justamente fala sobre essa questão da mãe não gestante, né? Então, assim, são duas mulheres, né, no interior do Rio Grande do Sul. Eu tô mudando algumas coisas aqui só pra gente não identificar o caso, uma questão de dever de sigilo e tal. Enfim, mas elas tinham... Era uma maternidade solo, e essa maternidade solo se transformou numa dupla maternidade na medida em que ela conheceu a companheira ainda ali no curso da gestação, e essa companheira resolveu assumir, né, essa maternidade, né, junto com ela, e fez indução à lactação para poder amamentar essa criança, tudo mais, né, e, enfim, participou de todo o pré-natal, participou de tudo. E aí, quando essa criança nasceu, amamentou essa criança, amamentou com exclusividade, porque essa mãe gestante foi trabalhar, enfim, deixou a criança ali aos cuidados da mãe não gestante e tal. E aí, quando essa criança mais ou menos estava com 10 meses de vida, né, elas se desentenderam, né, e se separaram, né, e essa mãe não gestante, essa mãe gestante, na verdade, né, teve o seguinte posicionamento, né, elas não haviam procurado nenhum tipo de reconhecimento ainda dessa dupla maternidade, que ali o momento era de destinar toda a energia para cuidar daquela criança, né, e depois, posteriormente, iam verificar essa questão. Chegaram até a fazer uma consulta, mas não levaram adiante, né, na época. Não foi comigo, foi com outra pessoa, enfim. E aí, então, essa mãe gestante vira e diz o seguinte: olha, já que a gente está se separando, você não é mais mãe. Porque você só era mãe enquanto você estava comigo. E, enfim, óbvio, né, não precisa nem entrar em detalhes do que isso tudo causou, né? Foi interrompido bruscamente a convivência, daí depois via quando a gestante deixava, enfim, até que ela resolveu resolver isso judicialmente, né? E o processo ainda está em tramitação, eu mudei algumas coisas aqui, mas para dar um exemplo, mas, enfim, quer dizer mesmo. O processo ele foi julgado improcedente, né? Porque ali, como a gente não tinha não foi um planejamento comum, a gente, por não ter uma outra figura no direito para definir essa situação, foi utilizada a teoria da socioafetividade, né? Só que, com 10 meses de vida, esse juiz entendeu que não foi suficiente para se criar um vínculo de afeto. Cara, isso é de uma crueldade, assim, que eu não sei nem se eu consigo encontrar palavra para descrever, assim. Então, poxa, uma mulher que maternou ali, que assumiu o projeto junto com a companheira, que amamentou, e aí, depois de muita pesquisa, com contribuição de uma colega, eu localizei uma jurisprudência de um outro caso, que daí era um casal heterossexual, né? Uma situação parecida, né? Mas com a diferença de que esse cara não amamentou, com a diferença de que esse cara já conheceu ali com a gravidez em curso, já a criança... E a convivência foi de 6 meses, né? Com o recém-nascido. E nesse outro julgamento, que é um outro estado, houve o reconhecimento dessa paternidade socioafetiva. Que louco. E aí, né, cara? E aí, o que muda de um caso para o outro? Será que é porque o cara é um homem? Você começa a refletir e se indagar, né? E aí, né? Então, assim, o que eu quero dizer com isso, né? Casais que vivenciam a dupla maternidade de maneira ainda não reconhecida, né, legalmente, ou
ainda não referendadas ali pelo nome, pela dupla maternidade na certidão de nascimento, né? Muito cuidado, muito cuidado. Não esperem o fim da relação chegar para buscar o reconhecimento desse direito, né? Porque pode ser tarde e pode gerar um dano absurdo, principalmente para a criança, porque me fala, essa criança que está sentindo falta da outra mãe, quem que pensou nessa criança, né? Quando você olha para tudo que você já viveu, por todos os casos que você já trabalhou, por tudo que você tem vivenciado aí no seu dia a dia, o que você espera de mudança no Poder Judiciário e até na própria legislação assim, brasileira em relação à dupla maternidade nos próximos anos? Cara, Ale, eu acho que primeiro a gente precisa começar a fazer o dever de casa em outros setores. Então, assim, eu preciso que as faculdades de Direito tenham na sua grade o tema do direito LGBT. Eu preciso que as faculdades de Medicina tenham na sua grade saúde LGBT e enfermagem, enfim, todos os espaços, né? E a gente precisa também de capacitação. Então, assim, se eu tenho um cartório de registro civil, eu não posso hoje conceber a ideia de que eu tenho um cartório de registro civil que não pensou em capacitar os seus atendentes para recepcionar um casal que vai lá registrar a sua criança, que é uma dupla maternidade, que é uma dupla paternidade, e aí não importa qual é o formato. Eu não posso conceber essa ideia. Assim como eu não posso conceber a ideia de que eu vou ter ali no Sistema Único de Saúde, ou até mesmo num hospital particular, profissionais que não entendam e não saibam recepcionar um casal LGBT. Porque até hoje, até mesmo em grandes maternidades, que eu não vou citar o nome, óbvio, a gente tem relatos de pessoas de dupla maternidade que a mãe não gestante foi tratada como ninguém, ou foi tratada como pai, enfim. Então, assim, enquanto a gente não fala em legislação, a gente precisa falar em capacitação, a gente precisa falar em acolhimento, a gente precisa falar... Isso vem mudando, assim, hoje a gente já tem profissionais que atuam com saúde LGBT, enfim, mas ainda existe muito mais pessoas que não têm nenhum tipo de conhecimento de causa e não têm o menor interesse em entender qual é a diferença daquele formato do que outra coisa, né? E enquanto isso, onde que eu quero chegar? Enquanto a gente não tem esse sistema legal de proteção, a gente fica na mão de um indivíduo que vai acolher a minha demanda de acordo com os preconceitos que ele tem das questões. Isso seja num cartório de registro, seja numa maternidade, seja no Poder Judiciário. Então, essa ideia da compreensão do que é uma pessoa LGBT, do que é a população LGBT, do que é uma família LGBT, do que é uma dupla maternidade, do que é uma dupla paternidade, do que é uma criança trans, a gente tem a obrigação de alastrar isso daí para tudo quanto é canto e capacitar esses agentes, né, a nos atenderem de acordo com as peculiaridades que temos, né, das nossas formações. Sem isso, cara, vai ser muito difícil. E é por isso que eu gosto tanto, assim, tanto de fazer curso quanto de palestra para fora da população LGBT. Porque tem muita gente, por incrível que pareça, cara, eu dou palestra quase toda semana. E geralmente, quando essas palestras são realizadas, ou até aula, fora desse ambiente da população LGBT ou da comunidade LGBT, todo final de palestra tem uma pessoa que veio, mais de uma, falar comigo e falar: poxa, muito obrigada, porque eu não sabia. Hoje você me ajudou, não vou falar mais isso. Puta, não tinha ideia que era isso. Ou até mesmo, até uma coisa simples, assim, você vai falar sobre linguagem neutra. As pessoas têm uma ideia ainda, né? E essas ideias de kit gay, doutrinação, isso aí, cara, é espalhado numa velocidade, numa frequência que às vezes a gente acha que não. E o que isso causa, sabe? Eu tô num processo aí de dano moral por ofensa LGBTfóbica e tal.
que, pô, ele foi julgado improcedente porque foi entendido que é livre manifestação do pensamento. Entende? Então, assim, cara, a gente não pode descansar, a gente precisa espalhar esse conhecimento, né? Do que são as pessoas LGBTs, do que são as famílias LGBTs, e do que é esse universo LGBT como um todo. Eu queria saber com você, assim, existe alguma literatura que você recomende, algum filme, algum documentário, alguma matéria para que as pessoas que estão vendo e ouvindo a gente agora possam se aprofundar um pouco mais nesse tema? Eu vou deixar um perfil aqui que é @minhacriançatrans, né? Que é da Tamires, e que é a mãe de uma criança trans, e escreveu um livro, Minha Criança Trans, e também eu super recomendo, e que tem um trabalho fantástico de acolhimento de famílias, de outras famílias com crianças trans, e que tem uma fala muito potente, e que eu gosto muito porque ela mexe ali no âmago do indivíduo mesmo, assim, de colocar você para refletir mesmo. Pô, qual que é meu interesse, qual que é o meu conhecimento, o que que eu tô fazendo a respeito, né? Qual que é a minha importância enquanto ser humano, que eu tô olhando para essa situação aqui, que aquilo ali tá me importando, né? Então, eu acho que não deixando de lado as outras composições da população LGBT, mas eu acho que a gente vive esse momento. Eu conheço muito relato, assim, de criança trans que tá aí na adolescência e que o pai e a mãe não aceitam nem ferrando, que estão sendo medicadas com depressão, com bipolaridade, o caramba, quatro, que na verdade não é nada disso, mas a negação é enorme. Então eu acho que a gente tem um compromisso coletivo hoje de fazer o possível e o impossível para trazer esse esclarecimento, principalmente pelo que está acontecendo atualmente aí na Assembleia, que é essa CPI contra o ambulatório lá do Hospital das Clínicas. Então, acho que hoje fica esse perfil aí como uma dica aí para quem tiver interesse em entender um pouco mais desse universo. Perfeito, Carol, concordo plenamente com você e quero deixar para compor, ou pelo menos para colaborar com a tua dica aqui, uma reflexão que eu tenho feito e tenho provocado alguns amigos e pessoas da comunidade LGBT sempre que eu posso. Eu tenho feito a seguinte pergunta, e vou repetir aqui no podcast, porque já tem alguns que eu tenho feito. Tenho trabalhado muito essa temática de pessoas trans aqui no podcast muito recentemente, inclusive em função desse movimento que está acontecendo, dessa CPI que está instaurada na Alesp para investigar o ambulatório, né? Então, tenho trabalhado muito isso, mas eu vou deixar aqui uma reflexão, é uma provocação, na verdade. Você que está ouvindo a gente, está vendo a gente aqui agora, quantos amigos ou quantas amigas trans você tem? Não precisa responder para mim, é uma reflexão. Quantos amigos e quantas amigas trans você tem? Mas eu estou falando de amizade, aquela pessoa que você convida para estar na sua casa, que você sai para tomar um café, que você sai para viajar junto, que você acolhe na tua casa. Estou falando de amizade. Quantas pessoas trans você tem como amigo? Acho que é uma reflexão que cabe para todos nós, sabe, Carol? Porque a gente precisa tornar isso prático também. Então, é meu convite aqui final para essa reflexão. E para a gente concluir ou não esse nosso bate-papo aqui, Carol, eu queria te perguntar o seguinte: as pessoas que estão vendo e ouvindo a gente agora sabem que você é advogada, é especialista nessa temática, tem uma série de iniciativas, palestras, enfim, tudo que você comentou aqui. Como é que as pessoas te encontram? Pode deixar aqui suas redes sociais, enfim, o que você achar que é interessante para que as pessoas possam te encontrar. Tá. Não, o meu Instagram é @prof.carolinamendonca, e lá tem a divulgação, assim, de todo o trabalho. Eu divulgo bastante conteúdo nessa temática da dupla maternidade, né? E lá vai ter também telefone, WhatsApp, e-mail, enfim, estou à disposição. E quero só compartilhar uma situação ali que a gente está acabando, né? Assim, mas só para a história da dupla maternidade, para mim, né? Ela se confunde com a história da minha vida, né? E eu falo assim que
Eu tive a oportunidade, né, por conta do meu relacionamento anterior, né, de me casar com uma pessoa que tinha 2 filhos, né, uma de 4 anos, né, e o menino tinha 13 na época, enfim. E a mais nova, né, que vai fazer 18 anos agora, né, em setembro, foi a convivência, né, com essa criança que me transformou, que transformou minha vida, que me deu força para poder falar livremente sobre a minha sexualidade, a minha orientação sexual, né? E aí, conforme os anos foram passando e essa convivência foi se ampliando, enfim, tudo foi se transformando na minha volta, né? Então, assim, para muita gente que ainda acha, que ainda pergunta, né, qual que foi a finalidade, qual foi o alcance dessa questão do reconhecimento da família LGBT, e tudo mais, né, e, cara, isso trouxe dignidade, né, para todos nós, né, e para mim trouxe a possibilidade de ser quem eu era. Transformou tanto tudo à minha volta, né? Porque eu nunca imaginei que eu pudesse cuidar de alguém ou vivenciar, né? Essa questão que mudou tudo à minha volta ao ponto de hoje eu ter esse privilégio de ter um escritório que recepciona essa demanda de famílias LGBTs e que acabei vindo trabalhar justamente com dupla maternidade, né? Então, assim, eu acho que posso falar tranquilamente que eu estou vivendo o melhor momento da minha vida, né? Então, para pessoas LGBTs que estejam nos ouvindo, né? Sempre é tempo para a gente viver a plenitude do que somos e do que acreditamos. Não tem isso de cedo, não tem isso de tarde, né? E é só nesse momento que a gente consegue, né? Ter essa capacidade, essa força, essa transformação de viver a liberdade do que somos e do que acreditamos, que a gente consegue, de fato, viver a plenitude, né? Então, poxa, e a última coisa que eu sempre falo independente, né, de qual é a sua área de atuação, do qual seja o seu setor, enfim, seja um foda pra caralho, desculpa o palavrão, no que forem fazer, porque de nós não é exigido menos que isso. Perfeito. Carol, eu não sei se eu começo te parabenizando ou te agradecendo, então eu acho que eu vou pela ordem. Parabéns pela atitude, parabéns por expor essa questão agora aqui ao final do nosso papo, parabéns por ser essa mãe, então, lutadora, que se posiciona e que sai do lugar, que sai da inércia. Parabéns por ser essa pessoa que propaga isso no teu dia a dia, no teu trabalho, mas que também entende que isso tem que ir para além do teu escritório, do teu trabalho no dia a dia. Então, parabéns de verdade. E já emendando aqui, muito obrigado mesmo pelo teu tempo, por troca de conhecimento, pela disponibilidade e abertura da gente ter esse papo aqui desde o início do nosso relacionamento, da nossa conversa. Você sempre foi muito disponível. Quero agradecer muito ao Sérgio por ter conectado a gente, por ter tornado esse momento possível. E mais do que isso, Carol, eu quero te agradecer, assim, porque eu tenho certeza de que isso que a gente está falando aqui hoje e o que você trouxe vai atingir pessoas que são da comunidade LGBT, pessoas que não são da comunidade LGBT, pessoas que vivem esse processo da dupla maternidade, pessoas que não vivem, mas que não entendem isso. Então, eu queria dizer para você que a minha gratidão ela é enorme pela potência que isso pode gerar. Então, muito, muito, muito obrigado mesmo por estar aqui, por dividir teu tempo com a gente. Ale, eu que agradeço, né? E também quero registrar aqui, como eu tinha falado antes da gente começar, né? De deixar aqui também, né? Meus parabéns para você, né? Que você possa seguir aí com muita força, com muita disciplina, porque a gente apanha pra caramba, então tem que ter a disciplina de, poxa, me dispus a fazer, quero fazer, vou continuar fazendo, sei o impacto que isso traz, né?
e que você possa também ser exemplo e inspiração para tantas outras pessoas LGBTs, que com certeza você já é, né? Para saber que a gente pode sim fazer o que a gente quiser, estar onde a gente quiser, ter sucesso, ter êxito nas coisas e ao mesmo tempo também contribuir para que outras pessoas possam ter motivação, ter inspiração e vontade de seguir em frente e chegar onde quiserem estar. Muito obrigada, cara. Parabéns. Imagina. Obrigado, Carol. Bom, e para você que acompanhou aqui esse episódio e que também tem sempre acompanhado o nosso trabalho, eu quero te dizer muito obrigado. E se você gostou desse conteúdo aqui, aproveita para se inscrever se você está acompanhando isso aqui pelo YouTube, deixar o seu like também e poder compartilhar isso com outras pessoas para que todo mundo tenha acesso a esse conteúdo e para que as pessoas saibam que existe esse espaço. Então, você que acompanha sempre a gente aqui, muito obrigado e compartilhe aí com todo mundo. Um beijo enorme para todo mundo que acompanhou a gente e até o nosso próximo encontro.